Olá, seja bem-vindo de volta a mais um bloco aí do período mosaico, onde nós estamos falando sobre a aliança que Deus fez com a nação de Israel. Então, no bloco anterior, no vídeo anterior, nós, através de perguntas, juntos, nós podemos juntos entender como foi essa aliança que Deus fez com a nação de Israel, né? Então, as leis que Deus entregou para eles, o mediador, o sinal, como essa lei foi confirmada com sangue de animais, enfim, tudo isso. Então, o que nós vamos ver agora nesse bloco são mais informações a respeito dessa lei, orientações que Deus passou para Moisés, que ele deveria fazer, né, para que eles pudessem, de fato, agora adorar a Deus da maneira correta. Porque Deus vai pedir para que eles construam um tabernáculo, né? E esse tabernáculo é a presença de Deus no meio do povo. Então Deus quer estar com a nação de Israel. Então Deus vai pedir para que eles construam um tabernáculo. E nesse bloco nós vamos conhecer um pouco mais como era esse tabernáculo, como Deus pediu para que esse tabernáculo fosse construído e principalmente qual era a função desse tabernáculo no meio da nação de Israel. Ok? Então vamos lá no slide e a gente já vai ver aí, dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Então, até agora, nós estamos vendo e conhecendo, através dessas histórias, né, dessa aliança, como Deus é misericordioso, porque mesmo a nação pecando, Deus foi paciente, foi compassivo, amoroso, né, justo, e Deus é fiel. Então, é interessante como a gente conhece muito do caráter de Deus, né, conhecendo o Velho Testamento, né? Como Deus ama a nação de Israel, ele quer criar essa nação de Israel e o propósito principal é preparar essa nação para que no futuro essa nação possa receber o seu escolhido, que é o Filho de Deus, né, o Messias, que vai vir para trazer redenção à humanidade, tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer um pouco mais sobre essa aliança que Deus fez com a nação de Israel. Então, nesse momento, nós vamos falar sobre o tabernáculo. Tabernáculo, em hebraico, significa morada de Deus. Então a nação de Israel vai ter Deus habitando no meio deles. Assim, o próprio Deus vai dar todas as instruções de como deve ser essa construção da sua casa. Deus vai dar todas as instruções dos móveis e vai mostrar também as qualificações exigidas das pessoas que vão trabalhar no seu santuário. Então, portanto, a partir de agora, o termo tabernáculo vai significar, tanto na velha como na nova aliança, o lugar em que Deus habita com o seu povo. E essa habitação é um símbolo da presença, do poder, do amor, da autoridade de Deus com Israel. Então, olha só esse texto de Êxodo. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. E é interessante isso, né? De novo, esse princípio do detalhamento a gente aprende já com outra história que nós estudamos nas aulas anteriores a respeito da Arca de Noé. Então Deus pede para que Moisés construa esse tabernáculo que simboliza a presença de Deus no meio da nação de Israel. E é interessante que Deus vai dar a Moisés todos os detalhes de como esse tabernáculo deve ser construído, de todos os utensílios que vão ter dentro desse tabernáculo, de cada objeto que vai ter lá dentro. Então olha só que interessante. E Moisés, como um homem obediente, ele vai fazer tudo conforme Deus lhe ordenou, assim como nas histórias anteriores, como Noé, que construiu a arca exatamente da maneira que Deus pediu, ele não fez diferente. Então é um princípio muito interessante para a gente aprender sobre Deus, de que Deus dá os detalhes de como ele quer que as coisas sejam feitas, e do papel do homem de Deus que obedece e faz aquilo que Deus está pedindo. Então esses princípios nós vamos encontrar também no Novo Testamento, quando a gente for falar sobre a igreja, como é que ela é construída, como é que ela é organizada, como é que ela cresce, se desenvolve, como ela é pastoreada. Então, a Bíblia traz todos esses elementos, todos esses detalhes de como Deus quer que seja. E eu e você, se queremos ser homens e mulheres de Deus, a gente precisa obedecer aquilo que Deus pede na sua palavra, tá bom? Vamos lá no slide e vamos ver mais detalhes de como é esse tabernáculo. Então, olha comigo no slide. Israel e o tabernáculo, né? Então, algumas coisas para a gente entender. O que é esse tabernáculo? O tabernáculo é um santuário para a habitação de Deus. Então, Deus vai habitar no meio deles. É uma tenda
portátil armada para acampar. E faz sentido isso, porque, lembra, eles saíram do Egito, eles estão ali no Monte Sinai, eles vão fazer uma peregrinação agora no deserto e posteriormente vão conquistar a terra prometida. Eles não têm morada fixa. Então, o tabernáculo é uma tenda armada que eles montam, adoram a Deus, desmontam, viajam, montam de novo. Então, uma tenda armada para poder acampar. No futuro, ele vai ser substituído quando Israel já estiver na terra prometida e a cidade de Jerusalém for fundada. Esse tabernáculo vai ser substituído pelo templo de Israel, né? O templo de Salomão. Então, o templo no futuro ele vai ser construído e ele vai substituir o tabernáculo. Então, ele é um símbolo de realidades espirituais, ou seja, existem muitas coisas dentro do tabernáculo e cada uma dessas coisas, elas representam algo espiritual, né? Então, vamos lá dar uma olhada? Olha só. Então, esse é o tabernáculo. Eu vou aumentar aqui um pouquinho a imagem para você poder ver comigo. Então, essa é uma imagem, um desenho que mostra como o tabernáculo era, tá bom? Então, aqui na parte de cima a gente consegue ver, ó. Então, olha só esse desenho aqui. Eu vou até circular para você acompanhar comigo. Então, aqui era mais ou menos como era esse tabernáculo, né? Essa tenda armada que Deus tinha pedido para que Moisés construísse, tá? Então a gente vai ver aqui com um pouco mais de detalhes. Então aqui fora você já vê que tem um objeto, né? Então aqui tem o altar onde eles queimavam, né? Vou até aumentar um pouquinho mais aqui para você, ó. Aqui tem a bacia e a gente vai ver o que tem aqui dentro também, né? Dessa região aqui, ok? Então aqui nós temos com um pouco mais de detalhes, cada um deles. Então o altar dos pães, o altar do incenso, o candelabro de ouro, a arca da aliança. Fica calmo que a gente vai falar de cada um desses objetos, ok? Então só para que você possa ver, só para que você possa, deixa eu limpar o slide aqui, só para que você possa ver comigo alguns detalhes de como foi esse tabernáculo que Deus pediu para que Moisés construísse para a nação de Israel. Então vamos ver com mais detalhes. A primeira coisa que eu quero que você se atente comigo nesse slide é essa parte aqui, ó. Então olha comigo como era a distribuição do tabernáculo. Olha comigo como era. Então o tabernáculo, né, feito de tendas, ok? Então havia aí as tendas que erguiam o tabernáculo. A primeira parte importante que a gente precisa entender é que havia o átrio do tabernáculo. O que é o átrio? O átrio é o pátio, que é essa parte de fora aqui, né? Toda essa região de fora aqui, ó. Então essa região de fora é o pátio do templo, o pátio do tabernáculo, onde eles podiam entrar, né, e conversar e adorar a Deus aqui. E no átrio havia o altar do sacrifício, o lavatório, né? Ok? A segunda divisão do tabernáculo é essa segunda parte aqui, ó. Essa segunda parte aqui. Dentro dessa segunda parte, que era chamado de o lugar santo, havia o candelabro de ouro, vou até aumentar aqui um pouquinho, e o altar de incenso, e por fim, a mesa do pão da presença, ok? Então, esse lugar era chamado de o lugar santo. E por fim, deixa eu até apagar aqui para que a gente possa ver melhor. E por fim, nós temos a última parte do tabernáculo, que era essa parte aqui de trás do tabernáculo. E era chamado de o lugar santíssimo, ou lugar santo dos santos. E dentro desse lugar havia a arca da aliança, ok? E a arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Então, olha só que interessante, né? Então, vamos falar um pouquinho de cada objeto e o seu significado, né? Então, a primeira coisa que havia era o altar de sacrifício, e ficava exatamente aqui, ó, altar de sacrifício, no átrio, tá vendo? Então, esse era o altar do holocausto, onde eles faziam as ofertas queimadas, ok? Onde os israelitas levavam suas ofertas e aqui eles queimavam essa oferta a Deus, ok? Próximo objeto, nós temos o lavatório, que está aqui, ó, lavatório, tá vendo? Esse era o lavatório, onde os judeus, né, os israelitas, os sacerdotes lavavam para passar por esse processo de purificação, né? Então simbolizava um processo de purificação para poder participar das coisas do templo. Então olha só que interessante.
O próximo tá aqui já no lugar santo, né? O lugar santo, que é o candelabro. Tá aqui o candelabro, olha o candelabro, que bonito, né? O candelabro era feito de ouro, ele tinha 7, tá vendo? Aqui, ó. Que significa o 7 dentro da Bíblia, que significa perfeição, né? Então, olha só que interessante, servia para iluminar o lugar santo e também simbolizava aí a presença de Deus, né? Porque o 7 é o número da perfeição. A mesa dos pães, que ficava aqui, ó, mesa dos pães da presença. Então, mais ou menos como era representado a mesa dos pães. A mesa dos pães, havia 12 pães, que eles eram trocados semanalmente, e esses pães, cada pão simbolizava uma tribo de Israel. E essa mesa dos pães simbolizava a provisão que Deus dava a eles. A provisão que Deus simbolizava a provisão que Deus dava à nação de Israel. Então, como Deus era misericordioso e cuidadoso com eles, provendo tudo aquilo que eles precisavam, né? Então, olha só que interessante. O próximo, o altar de incenso, que é parecido com essa imagem aqui, né? Então, o altar de incenso, ele simbolizava as orações. Ficava aqui, ó, altar de incenso, né? Ele simbolizava as orações. Então, o incenso, quando queimado, subia como fumaça, e essa fumaça simbolizava as orações. Então, é para que a gente pudesse associar isso à oração. Então, é como se as orações subissem aos céus, subissem aos céus até a presença de Deus, né? Então, olha só que legal. E por fim, nós temos no lugar santo dos santos a Arca da Aliança, tá bom? Que é representada aqui por essa imagem. Então, a Arca da Aliança é mais ou menos dentro da descrição que tem na Bíblia dessa maneira. E dentro da Arca da Aliança havia um vaso com maná, havia a vara de Arão e as tábuas da aliança que ficavam dentro. Vou até aumentar um pouquinho aqui, né? Então, ficavam dentro da arca, né? Então, esses 3 objetos ficavam dentro da Arca da Aliança. O vaso com o maná, que simbolizava a provisão de Deus quando eles estavam no deserto, e o maná vinha do céu para que eles pudessem comer, né? A vara de Arão e também as tábuas da aliança, que simbolizava aí a aliança que Deus fez com eles. E é interessante que a Arca da Aliança tinha tampa. E essa tampa da arca, ela se chamava propiciatório. Então, olha que interessante. E o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava no tabernáculo uma vez ao ano e ele fazia sacrifício por toda a nação de Israel. E ele derramava o sangue de animais na tampa da arca. E essa tampa, que se chamava propiciatório, né? O sangue era derramado para poder trazer perdão de pecados para a nação de Israel. Então, olha só que interessante. Tá bom? Então, beleza. Então, só para você saber, né? Então, esse tabernáculo, né? Com esses objetos, com toda essa orientação, deveria ser construído de maneira rigorosa, de acordo com o modelo que Deus tinha dado para Moisés, ok? Então a gente vai ver agora, depois do tabernáculo, nós vamos ver agora um pouco sobre os sacerdotes. Então o tabernáculo era a presença de Deus, e Deus agora vai escolher homens para poder servir no tabernáculo. E esses homens são os sacerdotes da tribo de Levi. Então nós vamos ver agora nos próximos slides as qualificações que esses homens deveriam ter e quais eram os trabalhos que eles faziam dentro do tabernáculo. Tá bom? Vamos lá no slide e a gente vai ver isso com detalhes. Então, Israel e os sacerdotes. Então, nessa primeira imagem, você vê comigo o sacerdote comum. Então, esse era o sacerdote da tribo de Levi. Então, o sacerdócio, ele era somente da tribo de Levi, tinha que ser da tribo de Levi, ok? E a área de atuação desse sacerdote era no pátio e no lugar santo. E a sua roupa era uma túnica branca, um turbante e um cinto, né? O turbante, o cinto tá aqui, né? E a sua roupa branca. Então era mais ou menos assim que o sacerdote levita se vestia. Do outro lado, nós temos a roupa do sumo sacerdote, né? E o sumo sacerdote, ele podia entrar no lugar santíssimo. Então ele entrava no lugar santo dos santos, uma vez ao ano, para fazer sacrifício de propiciação por toda a nação. Então ele derramava o sangue
de animais na tampa para que a nação de Israel pudesse ter perdão de pecados. Então olha só quantas coisas tinha na roupa dele, né? Era uma roupa diferente, com muito mais detalhes, né? Então tinha um peitoral, uma estola sacerdotal, um sobrepeliz, uma túnica bordada, um mitra e um cinto, né? Então, qual é a ligação espiritual? Cristo é o nosso sumo sacerdote, né? Então, se no Velho Testamento tinha um homem que fazia essa mediação de levar o sangue para trazer propiciação, no Novo Testamento, Cristo é o nosso sumo sacerdote que traz perdão de pecados. Olha só que interessante, né? E uma das coisas interessantes aqui também, ó, nós temos o peitoral com 12 pedras, e cada pedra dessa representa uma tribo de Israel, ok? Olha que legal. Então, para você ter um pouco de detalhes de como eram as roupas dos sacerdotes. Pois bem, vamos falar mais aí um pouquinho dos sacerdotes, né? Então, o sacerdote, ele era um mediador entre Deus e o povo, e também cuidava do trabalho religioso do tabernáculo, e posteriormente ele vai do templo também, né? A palavra sacerdote significa celebrar, e o sentido da palavra é chegar perto. Então, pois os sacerdotes, simbolicamente, chegavam perto da presença de Deus em favor do povo judeu. Isso acontecia quando o sumo sacerdote, somente eles, podiam entrar uma vez por ano no lugar chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, para oferecer sacrifícios de animais pelo povo, né? Mais uma vez, confirmando aquilo que eu havia falado no slide anterior. Então, o sumo sacerdote, ele entrava uma vez ao ano para poder sacrificar animais e derramar o seu sangue na tampa da Arca da Aliança, que se chamava propiciatório, e esse processo trazia perdão de pecados para a nação de Israel. Então, olha que interessante. Vamos lá. As ordens divinas. Então, a primeira coisa, o principal serviço dos sacerdotes no templo eram os sacrifícios de animais, né? Então, tá aqui. Então, esse era o principal serviço deles no templo, né? Sacrificar os animais para que cada um pudesse ter os seus pecados perdoados, ok? As ordens divinas a respeito das qualificações. Então, a Bíblia traz para nós aqui, ó, no verso 28, né, em Êxodo 28, que haviam qualificações para que os sacerdotes pudessem trabalhar no templo. Então, primeiro, eles precisavam ser da tribo de Levi, né? Então, somente a tribo de Levi ficou responsável por esse trabalho sacerdotal. Eles tinham que ser homens sem defeitos físicos. Eles podiam trabalhar dos 25 aos 50 anos, eles tinham roupas especiais e eles tinham que ser casados e ter uma família exemplar, ok? Os primeiros sacerdotes foram Arão, que era irmão de Moisés, e os seus filhos da tribo de Levi. Então, assim, iniciou-se o sacerdócio de Arão ou o sacerdócio levítico. Então, você vai ouvir esses dois nomes, né? Então, sacerdócio arâmico ou sacerdócio levítico, mas eles são aí da mesma linha genealógica, ok? Então, só poderia haver sacerdotes da tribo de Levi, né? Então, tá aí a árvore genealógica de Jacó, para que a gente lembre de que ele teve aí vários filhos e filhas que vão compor as 12 tribos de Israel, e tá aqui destacado, ó, Levi. Então, Deus escolhe um dos filhos de Abraão, né, um dos filhos de Jacó, né, descendentes de Abraão, para que eles possam fazer esse trabalho importante, que é cuidar da parte espiritual do povo. E isso vai nos ajudar a entender um pouco o próximo slide, né, os próximos slides, porque eles eram uma das 12 tribos escolhidas por Deus para poder fazer o trabalho sacerdotal. Então, a principal função dessa tribo era cuidar dos trabalhos religiosos do tabernáculo, como, por exemplo, o sacrifício de animais. Então, quando a terra foi dividida, então, olha esse ponto que interessante. Quando a terra, no futuro, Israel conquista a terra prometida, e essa terra foi dividida entre as tribos, a tribo de Levi, então olha só comigo, a tribo de Levi não recebeu terra como herança. Por isso, Deus ordenou que os levitas vivessem apenas dos dízimos.
que eram os 10% dados pelas outras tribos e dos animais que eram sacrificados. Então, olha só que interessante. Então, a tribo de Levi, quando você vai olhar, daqui a pouco eu vou mostrar o mapa para vocês, e você vai ver o mapa da Terra Prometida depois que eles conquistam e a Terra Prometida dividida ali entre as tribos. E você vai poder procurar e você vai ver que não há tribo de Levi. Então não tem a tribo de Levi. Por quê? Porque eles não plantavam e também não criavam gado. Por quê? Porque eles foram destinados, escolhidos por Deus para cuidar do trabalho espiritual da nação de Israel. Então, eles tinham algumas cidades como morada, mas eles não tinham terras de produção. Então, como é que eles iriam sobreviver? Através dos dízimos e das ofertas que aconteciam aqui no Velho Testamento. Então Deus pede que as outras tribos separem 10% daquilo que eles produziam, levassem até o tabernáculo para que os levitas pudessem sobreviver, pudessem ter o que comer, o que vestir, né? Então eles pudessem ter ali o seu alimento. Então Deus institui o dízimo, aqui os 10%, e lembre-se que eles eram uma sociedade que cultivava, né, agrícola e pecuária. Então a oferta deles era feita uma vez ao ano. Então uma vez ao ano eles levavam para o tabernáculo aquilo que eles produziam, os 10%, para ofertar a Deus e ofertar ali para que os levitas pudessem ter o que comer. Então será que no Novo Testamento o dízimo ele ainda é válido, ou será que o dízimo é algo apenas aqui para o Velho Testamento, para a tribo de Levi? Então, se você tem essa dúvida, fica com calma, porque nas próximas aulas, quando a gente for falar da igreja, a gente vai voltar para falar mais sobre esse assunto, ok? Mas entenda que até aqui, nesse momento, o dízimo é algo que Deus pede para que a nação de Israel leve para que os levitas possam sobreviver, uma vez que eles foram a tribo escolhida para cuidar da parte espiritual da nação de Israel. Tá bom? Vamos lá então para o próximo slide. Israel e as festas, ok? Então, os israelitas celebravam 3 festas importantes. Os israelitas celebravam a Páscoa, ou a festa dos pães asmos, que acontece quando eles são libertados lá do Egito, lembra disso? Então, o dia em que eles sacrificaram um carneiro, colocaram sangue na batente e por causa da obediência se salvaram do anjo da morte. Então, a Páscoa. Eles comemoram a festa de Pentecostes ou primícias, que são como se fosse a festa da colheita, onde eles comemoram a Deus as colheitas, é uma festa de gratidão. E também a festa do tabernáculo. Então você vai ver no futuro que os judeus comemoram aí a festa dos tabernáculos, que é a festa onde eles constroem tendas e eles vão dormir por alguns dias nessas tendas para que eles se lembrem da época em que os seus descendentes, né, os seus antigos descendentes viveram no deserto e precisaram morar em tendas. Então essa festa é para que eles se lembrem da provisão, do cuidado e também da época em que eles moraram em tendas e ainda não tinham uma terra, ok? Então essas eram as festas principais que eles comemoravam. E por fim, nós temos as ofertas. Israel e as ofertas. Então haviam ofertas obrigatórias e as ofertas voluntárias. Então, eles tinham lá o dízimo, que era uma lei, eles precisavam dar isso por causa dos levitas, e também havia as ofertas voluntárias que eles podiam dar de coração. E os sacrifícios? Havia os sacrifícios de holocaustos, os sacrifícios de manjares, os sacrifícios de ofertas pacíficas, e havia também os sacrifícios de oferta pelo pecado, e eram sacrifícios diferentes para cada tipo de pecado, tá? Então depois você pode ler o Êxodo, ler ali a lei que Deus entrega para eles, ler todos os detalhes para que você possa entender um pouco melhor sobre essa lei, tá bom? Então, tudo isso que a gente conversou aqui é para te ajudar a ter uma visão geral. A gente não consegue falar sobre todos
os detalhes de cada uma delas, né, por causa do nosso tempo, mas para que você tenha uma base para entender mais ou menos como funciona o tabernáculo, a lei, as condições que Deus deu a eles, tudo que Deus estava pedindo para a nação de Israel, para que a gente possa entender as próximas histórias que nós vamos contar, começando pelo período da conquista, tá bom? Então nós vamos terminar aqui esse vídeo e no próximo vídeo a gente dá continuidade para falar aí agora do período das conquistas, onde Israel vai levantar acampamento e agora vai marchar rumo à terra prometida.